Olá pessoal, hoje o nosso tema é Organizações da Sociedade Civil. Por que esse nome, por que esse conceito sociedade civil? Meu nome é Domingos Armani, eu sou consultor em desenvolvimento institucional de organizações da sociedade civil. Queria recuperar um pouco hoje meus estudos em ciência política, eu venho da sociologia, de mestrado em ciência política. Queria trabalhar um pouquinho com vocês o tema da sociedade civil. Vamos dividir isso em dois tópicos. Eu vou conversar um pouco sobre a história desse conceito sociedade civil, tão em voga, né, tão usado por nós todos, mas também quero conversar um pouco de por que a gente pode dizer que o Brasil tem uma sociedade civil há pouco tempo, né, e quando surgiu a sociedade civil brasileira. Então, o conceito por um lado e o fenômeno da sociedade civil brasileira por outro. São os dois tópicos da nossa conversa de hoje. É importante a gente perceber que o que nós chamamos hoje de organizações da sociedade civil, ou OSCs, como a gente costuma abreviar, é uma denominação relativamente recente. Faz poucos anos, talvez 10 anos, que essa designação está em voga. Antes dela, a gente chamava esse fenômeno de organizações da sociedade civil de nomes muito variados. O mais importante deles, como você sabe, de uso mais disseminado, era terceiro setor, querendo referir ao setor social como um terceiro, que vem depois do segundo, que é o setor privado, o mercado, e depois do primeiro setor, que é o Estado, o setor público, não é? Isso vem muito por influência norte-americana, onde está muito disseminado e consagrado o uso do third sector, nesta lógica de primeiro, segundo e terceiro setor. Isso surge então no governo Fernando Henrique Cardoso, na meados da década de 90, provindo dos Estados Unidos, e a primeira-dama Ruth Cardoso coordenava o programa Comunidade Solidária, que trouxe esse termo de alguma forma, para o Brasil, também ligado a setores governamentais, corporativos. Esse nome cresceu, terceiro setor. E ele parecia fazer muito sentido, justamente pelo que eu acabei de dizer na relação com o segundo, com o terceiro setor. Antes de terceiro setor, portanto, antes de meados dos anos 90, esse campo se chamava o campo das ONGs. Só que ONGs não designava tudo, designava um campo diverso, múltiplo, muito diverso, de organizações ditas não governamentais. Não é? Vejam que tudo isso, o terceiro setor, é uma designação, não é autocentrada, ela é uma designação em referência a terceiros, ao primeiro e ao segundo, então eu me autodefino como terceiro. Não é? Terceiro setor, assim, ONGs é uma designação negativa, ela diz o que você não é, e não diz o que você é, ela diz que você é não governamental, quer dizer, não lucrativo, não governamental, voluntário, se você não é determinadas coisas. Então, define pela negativa. Não é bom tampouco, né? E antes de ONGs, e ONGs é um termo que surge no Brasil em 1990, 1991, a Associação Brasileira de ONGs, a BONG, é fundada em agosto de 91, o termo começou a ser usado 1 ou 2 anos antes, no máximo 89 e 90. Antes disso, a designação era as mais variadas: centros de educação, centros de assessoria, centros de educação popular, coisas do gênero. Tudo isso originado na resistência semi-clandestina ao regime militar no final dos anos 70, início dos anos 80, que é quando, sob a proteção, de alguma forma, das igrejas, especialmente a Igreja Católica, mas também as igrejas evangélicas protestantes, muitas pessoas puderam sobreviver, ter sua vida protegida, porque eram perseguidos, pessoas de esquerda, de grupos progressistas, de grupos populares, e se pôde fazer algum trabalho social, educativo, de educação popular, inspirados em Paulo Freire, sobretudo, no Brasil, que faziam força na resistência democrática ao regime militar já rumo ao seu final. Isso que vai dando origem à sociedade civil brasileira. Então, a sociedade civil brasileira, ela pode dizer que ela se constitui, a rigor, metade dos anos 70 para cá. Veja, a gente está falando de poucas décadas de história. Se a gente comparar com os Estados Unidos, compararmos com os países europeus, é muito pouco tempo. Então a gente tem muito pouco tempo de uma cultura, de uma sociedade civil que se percebe como diferenciada em relação ao governo e ao Estado, que se percebe como diferenciada em relação aos interesses do mundo privado. Uma sociedade civil que busca se fortalecer, ser visível, ter o seu papel na democracia, no desenvolvimento como relevante, importante, estratégico. É muito pouco tempo, certo? Agora, por que a gente chama essas organizações hoje de organizações da sociedade civil? Que vem de terceiro setor, que vem de ONG e que vem ainda antes dos centros de assessoria.
Por que esse termo pegou tanto e é um termo tão adequado? E é o primeiro termo positivo, que diz o que elas são, independente de comparar com terceiros ou de negar na definição algum outro ente. Organizações da sociedade civil. Isso é, o termo está enfatizando o sociedade civil. O que é a sociedade civil? Isso é muito importante, porque essa definição ela politiza a identidade dessas organizações, porque ela refere à sociedade civil. Sociedade civil é um locus de disputa na sociedade por paixões, por corações, por mentes, pelas percepções que as pessoas têm dos fenômenos sociais à sua volta. É onde as organizações, os partidos, os grupos de interesse privados, de movimentos sociais, de mídia independente, onde igrejas, todo mundo coloca as suas percepções de mundo, as suas propostas, os seus interesses mais ou menos explícitos, onde se disputam visões de mundo, onde se disputa a opinião, a formação da opinião das pessoas, onde se disputa as percepções que as pessoas têm dos fenômenos, onde se disputam narrativas que dão sentido ao que está acontecendo no país. Então, há um mesmo fenômeno político ou social, diferentes narrativas vão disputar qual é o sentido daquilo na vida das pessoas, na vida do país. Isto é a sociedade civil. A sociedade civil é esse locus de expressão de identidades, expressão de propostas, expressão de interesses, disputa de visões de mundo, de visões de sociedade que se conectam, se desconectam, se tensionam, se conflitam e que geram resultantes de alguma forma no médio e longo prazo, que vão conformando como a sociedade é conduzida no governo, na iniciativa privada, como ela é moldada de alguma forma por opiniões fortes na opinião pública, vai se estabelecendo consensos, entre aspas, né? E aí que entra o nosso referente, a nossa principal referência para esse conceito, que é Antonio Gramsci, italiano, que não foi quem cunhou esse conceito, ele é muito mais antigo, mas ele deu acepção contemporânea, pelo menos na política, conceito com o qual nós trabalhamos e que por isso se designam as organizações da sociedade civil. E o Gramsci diz que sociedade civil é justamente o conjunto dos organismos privados no sentido de não serem públicos, né? Organismos privados formados pelas organizações responsáveis tanto pela elaboração quanto pela difusão das ideologias, sendo os principais desses organismos privados, o sistema escolar, as igrejas, as associações profissionais e as organizações da cultura. Isso é, o que ele está dizendo aqui? É o principal espaço de produção e difusão de ideologias. Traduzindo em termos mais contemporâneos, essa frase é da década de 30, se a gente traduzir para os termos mais contemporâneos, a gente está dizendo é o lugar onde se elaboram e se produzem visões de mundo, visões de sociedade, afetos, projeções do como eu quero que o mundo seja, minhas propostas, meus interesses, tudo aquilo que tem a ver com conquistar a adesão das pessoas. É nisso que ele está falando de ideologias, expressar e disputar o sentido do que está acontecendo na vida em sociedade e agregar forças e interesses em torno de ideias força, que é o que Gramsci chama de ideologias, não é? Então, a sociedade civil é isso, ela é um lugar, ela é um locus, não é, ético-político de agregação de atores, de movimentação, mas fundamentalmente de disputa de visões, de sentidos, de narrativas que vão ajudar a influenciar os caminhos que a sociedade vai tomar. É importante a gente se dar conta, né, que a atuação dos cidadãos, cidadãs na sociedade, a atuação cotidiana de fazer compras, de trabalhar, de se locomover na cidade, no espaço da cidade, de viajar, de interrelacionar com outras pessoas, de andar nas redes sociais, assistir o noticiário à noite na televisão, tudo isso influencia a nossa percepção sobre a sociedade. Como é que eu analiso os fenômenos? Que sentido tem para mim uma decisão governamental? Ou que sentido tem para mim um projeto parlamentar que quer modificar uma legislação? Qual é a análise que eu faço? Como é que isso afeta a sociedade? Como isso me afeta? Tudo isso tem parte que são coisas conscientes e parte que é inconsciente para a gente, que são coisas de opinião pública que nos ganham, certo? Que nos influenciam. Então, o debate na esfera pública, essa disputa de narrativas, de ideias, de visões de mundo, de visões de sociedade que perpassa a mídia convencional, as redes sociais, todos os espaços de conversa, de vizinhança, no salão de beleza, no supermercado, etc. Tudo isso influencia a forma como a gente
vê os fenômenos, analisa, faz sentido dessas coisas. Né? Então é muito importante a gente se perguntar por que o sentido para mim de determinada decisão governamental ou de determinado fato social. Ontem a gente teve, e temos muitas vezes presenciado, infelizmente, violência dentro das escolas, violência em sala de aula. Qual o sentido? Com que lentes eu analiso esse fenômeno da violência? Eu analiso na ótica da culpabilidade do adolescente infrator, então ele vai ser punido exemplarmente, ou eu examino também o fenômeno social no qual ele está inserido e a escola está inserida, desde políticas de educação, financiamento da educação, infraestrutura da escola, até perfil da orientação educacional dessa escola, o perfil de comunitário e a trajetória de criança e adolescente, desse adolescente e da sua família. Quer dizer, eu tenho um olhar mais complexo para isso me faz sentido, ou o sentido que eu faço é um sentido baseado apenas, focado no indivíduo adolescente e no ato que ele cometeu. Bom, tudo isso é informado pela minha exposição, pela exposição de vocês, a disputa de sentido e de significado que se dá o tempo inteiro nos meios de comunicação nos quais nós navegamos, assistimos e produzimos informação que resulta nas nossas opiniões e nas nossas percepções sobre o fenômeno social. Por isso é tão importante falar de sociedade civil. A sociedade civil é esse fenômeno, é onde circulam os atores, circulam os discursos, circulam as visões, as percepções que influenciam as pessoas a tomar determinadas decisões, a se comportar de determinada forma e a darem determinado sentido à sua existência, ao seu trabalho e à explicação que dão para os fenômenos sociais. Em uma sociedade, em qualquer sociedade, sempre tem uma visão de mundo hegemônica, uma visão de sociedade hegemônica. Hegemônica aqui quer dizer predominante, que agrega mais adesão, mais pessoas se identificam espontaneamente com essa visão. Esse sentido é hegemônica, né? De hegemonia. Não é diferente no Brasil de hoje, onde há uma determinada hegemonia de pensamento político, cultural, mais geral, e uma hegemonia de pensamento em certos temas, em certas áreas, predominam certas visões, certos jeitos de valorar, de dar sentido e de fazer, em cultura, no esporte, na política partidária e assim por diante, não é? Na saúde, na educação. Sempre tem um pensamento dominante, um pensamento hegemônico. É importante pensar na sociedade civil, porque na sociedade civil se dão as disputas entre o pensamento hegemônico e o contra-hegemônico. Sempre essas disputas, isso é, se a hegemonia estabelecida é de que o Estado deve se desresponsabilizar por determinados serviços públicos, quem tem interesse numa visão contrária vai estabelecer uma luta anti-hegemônica, isso é, vai tentar disputar essa hegemonia para estabelecer uma nova hegemonia. Para isso vai agregar força social, pressão, mobilização, proposição, discussão na esfera pública, eventualmente proposição de legislação nova, mobilizações de campanha, de mídia, para tentar ter uma estratégia contra-hegemônica, anti-hegemônica, isso é, contra a hegemonia atual, para revertê-la, superá-la por uma outra hegemonia, isso é, pela predominância da opinião pública em favor de uma outra visão sobre esse mesmo tema. Isso aconteceu em muitos temas no Brasil nas últimas décadas. Por exemplo, a questão dos direitos. A questão dos direitos foi sacramentada na Constituição de 88, mas era muito marginal no Brasil antes disso. Com a Constituição de 88, o Brasil universalizou direitos, pelo menos do ponto de vista legal, formal, não é? Então, antes, a hegemonia era de que nem todo mundo merecia determinadas condições dignas, ou de trabalho, ou de remuneração, ou de previdência social, etc. Era tudo segmentado e hierarquizado. Com a Constituição de 88, a gente universalizou uma série de direitos no Brasil. Mudou a visão hegemônica, mudou a visão predominante. Mas isso não mudou por acaso. Mudou na Constituição de 88 porque houve uma mobilização social muito forte dos setores sociais, populares, de todo o Brasil, em prol de garantir, assegurar a satisfação dos direitos na Constituição chamada por isso mesmo cidadã. Foi o que aconteceu com o SUS, por exemplo. O SUS virou universal, gratuito para todo mundo. Não era assim antes da Constituição de 88. Mas foi uma mudança hegemônica importante de que há um valor que não era central, passa a ser central, estruturante de uma visão de mundo, de sociedade, de responsabilidade pública, prover saúde e educação de qualidade gratuitas universalmente para toda a sociedade. Esse é um dos exemplos de mudança de visão hegemônica sobre um tema, não é? A gente teve 4 anos de um governo, recentemente no Brasil, governo federal, que estabeleceu uma hegemonia, infelizmente, retrógrada, sobre certos assuntos vitais para o país. Por exemplo, sobre armas. Esse grupo tentava promover
a visão hegemônica de que armar os cidadãos era benéfico e aumentar a segurança, ou a sensação de segurança. Bom, nós, muitos de nós, estamos na outra trincheira de contra-hegemônica, de estabelecer uma contra-hegemonia e mostrar que, pelo contrário, os resultados não são benéficos, são piores. Não interessa armar o cidadão. Quem tem o monopólio do armamento e da violência é o Estado, o aparato institucional do Estado, não o cidadão, que eventualmente poderá até usar para fins que justificados, se ele mora em lugares que tem animais silvestres, animais selvagens, uma fazenda, ou se ele usa isso como esporte, mas não de forma generalizada, como foi o caso que foi defendido. Aí uma outra disputa de hegemonia. Uma coisa que parecia se tornar hegemônica nos últimos 4 anos, agora veio sendo confrontada e agora se estabelece uma virada de chave e a hegemonia começa a se movimentar neste tema novamente para uma visão mais pacifista, de cordialidade, de não decisão de tensões e disputas por meio de arma ou da violência, pelo contrário, e restringir o acesso e uso legal e legítimo de armamento, sobretudo para o Estado e as instituições do Estado. Então, um outro exemplo de disputas de hegemonia e contra-hegemonia. A sociedade civil tem 13 dimensões distintas, mas não separadas, muito interessantes. Michael Edwards escreveu um livro na Inglaterra em 2009, muito interessante, que ele define 3 vertentes da sociedade civil. A primeira vertente é a sociedade civil como vida associativa. Isso é olhar para a sociedade civil e valorizar e identificar a vida associativa que há na base da sociedade. Associações, grupos populares, grupos de cultura, grupos de esporte, associação de bairro, associação de mães, clubes, e assim vai subindo, articulações, coalizões, toda uma rica vida associativa que agrega as pessoas, agrega interesses, satisfaz necessidades, expressa interesses para o resto da sociedade e cujo propósito fundamentalmente é congregar as pessoas, promover os seus interesses, promover coisas que são do interesse comum dentro dessa característica do associativo. Essa é a primeira vertente. A segunda vertente da sociedade civil é olhar para as visões virtuosas e normas positivas. Isso é, a sociedade civil é um lugar onde emergem propostas de como a sociedade deveria ser. Quer dizer, é o bem viver futuro. São propostas, interesses, visões, concepções que dizem o que seria melhor para a sociedade em relação à gestão de parques, em relação à natureza, em relação à instalação de empreendimento poluidor ou não, em relação a transporte público, a vida na cidade, a violência, etc. São as vontades de bem viver, as visões virtuosas do que seria melhor para a sociedade. E a terceira vertente é a sociedade civil como esfera pública, que eu vim enfatizando há pouco. Isso é, a esfera de debates, de confronto de visões, de percepções, que disputam a influência de corações e mentes, tentam formar opinião, formar as percepções dos cidadãos e cidadãs, no sentido de agregar um bloco em torno de opiniões fortes, dominantes, e disputar, portanto, a hegemonia de pensamento na sociedade, de forma geral e do ponto de vista temático, ou por áreas temático-profissionais. Então, essas 3 vertentes são muito interessantes. A vida associativa, a projeção do que seria a boa sociedade, e a sociedade civil como uma esfera pública. São 3 vertentes do fenômeno sociedade civil que se interpenetram, se superpõem, mas são passíveis de distinção também, que é muito interessante a gente observar. Quando a gente está falando em sociedade civil, a gente está falando do quê? Da dimensão de vida associativa? A gente está falando da projeção de uma sociedade boa, o que a gente espera, o que seria uma sociedade melhor, sociedade altruísta, positiva? Ou a gente está falando da esfera pública, de disputas, de visões, de contra-hegemonia, etc. Muito interessante pensar sobre isso. Mas a partir de quando a gente pode falar que tem uma sociedade civil no Brasil? É muito difícil estabelecer isso com precisão, mas talvez não seja o caso. A gente pode dizer, talvez, um corte histórico importante é no final do regime militar, porque no regime militar, tudo que poderia ser ebulição, movimentação social, debate público, não havia liberdade de imprensa, não havia liberdade de organização, de manifestação, liberdade de expressão, tudo isso estava coibido por 21 anos. Então, nesse período, é muito difícil falar de sociedade civil. Antes do regime militar, né, na década de 50, década de 40, 50, até início dos anos 60, havia
sinais de sociedade civil, mas também não se pode falar em sociedade civil propriamente dita, porque o que a gente tinha de movimentação na sociedade não governamental eram sindicatos, que eram muito fortes, não é? E a imprensa, grosso modo. A vida acadêmica, mas tudo isso era muito ligado aos interesses do Estado. O movimento sindical era muito ligado, umbilicalmente, através do Partido Trabalhista, ao Estado varguista, para dar esse exemplo deste período, né? Então tudo que era movimentação da sociedade civil, na verdade, era um eco dos interesses do Estado ou associado aos interesses do Estado. Então é difícil falar de sociedade civil nesse sentido, porque o âmago da sociedade civil é voz autônoma na sociedade. É não ser do setor privado, é não ser do setor público, ser independente e ter voz autônoma na sociedade. Então o elemento autonomia, eu quero sublinhar aqui, é a característica fundamental de ser sociedade civil. Por isso que a gente pode dizer que antes de 64, a gente teve os primórdios, talvez, de sociedade civil, mas não mais do que isso. No regime militar, tudo isso foi cerceado, então a gente tinha coisas muito pequenas e marginais, e no final do regime militar, sim, estamos falando aqui da última metade dos anos 70, a gente pode falar no surgimento efetivo da sociedade civil no Brasil, porque a gente começa a observar nas periferias das grandes cidades movimentações do associativismo urbano, de grupos populares, grupos de moradia, grupos de mães, grupos de jovens, grupos ligados a diaconias ou a pastorais de igrejas evangélicas, protestantes, movimento sindical, começa a se movimentar e romper os limites e as fronteiras da repressão do regime militar. O regime militar se enfraquece, vai rumo ao seu término, e a sociedade civil começa a se florescer no Brasil. Começa a ter liberdade de imprensa. A liberdade de opinião e a liberdade de imprensa é fundamental para a sociedade civil, para existir essa dimensão de esfera pública, de repercussão, de discussão, de livre discussão, livre disputa de visões, de opiniões e de propostas na sociedade civil. Então, a imprensa livre é fundamental. Mas dentro da própria imprensa é importante ter a diferenciação de mídias independentes, que as novas tecnologias recentemente propiciaram, que antes não era assim. A mídia sempre foi muito concentrada no Brasil, em termos de jornais, TVs e rádios, né? E quando começa a ter essa mudança de plataformas tecnológicas na área de comunicação, a gente começa a ter uma democratização também dos meios de comunicação, de quem pode ter voz na sociedade, a quem essa voz chega, como ela se dissemina. Então houve uma democratização, ou pelo menos uma descentralização, melhor dizendo, das mídias. Isso é fundamental para a qualidade da democracia, para a qualidade do debate público na esfera pública. Essa é uma dimensão chave. A outra é a liberdade de organização, que é o que eu vinha falando. Então, desde os anos 70, anos 80, a gente vê um boom de organizações da sociedade civil, de todo tipo, organizações de corte popular, grupos populares, grupos de periferia, grupos de mulheres, de mães, de juventude, etc. Grupos que se organizam em função de causas específicas, da causa do transporte público, causa da mobilidade, do direito à cidade, da agricultura familiar, a causa da agroecologia, da luta pela terra, a desconcentração da terra no Brasil, dos latifúndios, a questão do meio ambiente, defesa da Amazônia. Tinha uma proliferação de organizações que vão do micro nível ao nível pequeno, ao nível médio, ao nível nacional. Então hoje a gente tem organizações e redes nacionais para todas essas causas, ou praticamente todas, organizações regionais ou nos estados, organizações municipais e locais. O Brasil hoje é um exemplo de uma sociedade civil rica, diversa, muito descentralizada, crescentemente descentralizada. Aliás, a nossa sociedade civil era muito centralizada no Sudeste, um pouco menos no Sul, um pouco menos no Nordeste, e hoje a gente tem uma expansão dessa sociedade civil também para o Centro-Oeste, para a Amazônia no seu conjunto, para a região Norte, para o interior do Nordeste. A gente tem uma sociedade civil vibrante, com criação de organizações, com inovação, com desenvolvimento dessa vida associativa, dessa esfera pública, do pequeno ao médio ao grande, né? E com a projeção de valores, de disputa, de propostas, de visões de mundo, que são fundamentais para a qualidade da democracia. Então, desde aquela época para cá, a gente vê o surgimento, desde a metade dos anos 70 para cá, a gente vê o surgimento da sociedade civil brasileira numa progressão quase geométrica de crescimento, fortalecimento. E junto disso foram se constituindo centros de estudo acadêmico sobre esse fenômeno no Brasil, e foram se constituindo também organizações, coletivos e profissionais que oferecem serviços de fortalecimento desse setor no Brasil todo. Isso é muito benéfico, é muito importante. Agora, o que foi acontecendo também mais recentemente
é que a gente tem um fenômeno de polarização política na sociedade que divide a sociedade brasileira e divide a própria sociedade civil. Esse fenômeno da polarização, que atravessa o Brasil e atravessa a sociedade civil, ele, se fosse só a polarização política, a gente diria que está havendo um acirramento das disputas por sentidos, por narrativas na sociedade civil. Mas não é isso que está acontecendo, ou não é só isso que está acontecendo, isso também está acontecendo. O que a gente tem de novo é o fenômeno já há alguns anos da desinformação intencional, da produção e difusão de fake news e uma polarização em torno do bem e do mal, que organiza o pensamento, a afiliação das pessoas a determinadas visões, opiniões e sentidos, que as coloca do lado do bem em relação a quem está do lado do mal e vice-versa, e acaba que isso inviabiliza inclusive a própria disputa, no sentido que ela se dá na sociedade civil, que é a argumentação, a proposição, a sensibilização para a adesão a determinadas visões e explicação do mundo social e político. O que acaba acontecendo é que com a desinformação, com as fake news, e tudo isso orientado numa dinâmica da lógica do bem contra o mal, as pessoas acabam se encerrando em bolhas, não é? E se a gente não se monitorar, não se alertar, a gente também facilmente acaba entrando em bolhas confortáveis, fechadas, onde tudo é muito simples, tudo é muito explicado, tudo é muito fácil de compreender. Aqui está todo o bem e fora dela está todo o mal, e as coisas que para nós são incompreensíveis. E vamos assim, como cidadãos, nos encerrando em bolhas herméticas, que nos protegem, mas nos sufocam também, do ponto de vista da liberdade, de diálogo, de organização, de discussão, de expressão, e limitam bastante o caráter de esfera pública da sociedade civil. E esse é um fenômeno lamentável, contemporâneo, que não está acontecendo só no Brasil, acontece em muitos países, inclusive do hemisfério norte, que é o empobrecimento da sociedade civil como lugar de circulação, de livre circulação de ideias, propostas, visões, narrativas. Em detrimento disso, circulam bolhas fechadas na blogosfera, bolhas fechadas que organizam o pensamento das pessoas, oferecem explicações simples, didáticas, fáceis de serem, de ganharem adesão, não é? Em torno desse princípio do conflito do bem contra o mal, não é? Como se a sociedade não fosse atravessada por montes de propostas de atores complexos que não podem ser reduzidos, esses atores, suas visões, seus interesses econômicos, políticos, sociais e culturais, ao bem e ao mal, que são categorias morais, né, do bem e do mal. Não é assim que se analisa os fenômenos sociais e políticos, né? Há que se analisar interesses, visões e implicações desses visões e interesses para a sociedade ou para setores específicos da sociedade, e não como bem e mal de forma categórica e moralmente estabelecida. Isso acaba limitando, como eu estava dizendo, a riqueza da sociedade civil como esfera pública de livre circulação, de debate, de disputas que enriquecem o processo democrático. Infelizmente, não é isso que a gente está assistindo nos últimos anos no Brasil. Agora, quem é sociedade civil e quem não é sociedade civil? Muitas vezes me perguntam sobre isso. Não é uma resposta simples. Diferentes campos da literatura vão ter respostas diferentes sobre isso, em termos internacionais e brasileiros. Mas a minha resposta é a seguinte: é sociedade civil todo tipo de organização voluntária, que é criada de forma voluntária para promover ou defender determinada causa social, certo? Desde que ela seja não governamental, ela não pertence ao campo do Estado, de governo, e ela não é uma entidade privada, não é uma empresa, não é uma corporação, certo? Ela não sendo uma empresa, não visando lucro e não sendo expressão do Estado, ela pode arguir que ela é um elemento da sociedade civil. Então vamos dar exemplos. O mais fácil, um movimento social está no âmago da sociedade civil, porque se desenvolve a partir da promoção e defesa de uma causa e disputa isso na sociedade. Perfeito. Vamos falar do movimento sem terra, movimento de moradores de determinado bairro, trabalhadores de uma determinada indústria e assim por diante. O movimento sindical é sociedade civil? Porque o movimento sindical é constituído, tem uma adesão livre a sindicatos, a movimentação e defesa dos direitos ligados ao trabalho, ao mundo do trabalho dos trabalhadores, não é? Uma associação de mulheres negras, uma associação de jovens. Aliás, vale a pena chamar a atenção de que para pertencer à sociedade civil,
Não é necessariamente, como alguns dizem erroneamente, que é necessário reconhecimento jurídico. A organização não precisa ter CNPJ para ser um ente, um sujeito político que contribui para a defesa e promoção de uma causa e contribui, portanto, para a promoção da democracia e do desenvolvimento no país. Ela poderá ter CNPJ ou não, poderá ter formalidade reconhecida legalmente ou não. Isso importa menos. Importa que ela seja um ente autônomo de adesão voluntária que promove e defende uma causa na sociedade. Vamos para casos menos óbvios. Um instituto familiar, uma família de posses, de classe A, cria um instituto voltado para a promoção das artes, do cinema e da cultura. É sociedade civil? Porque não é a empresa, é um instituto criado como ente de sociedade civil. Então, sim, institutos familiares, e há muitos no Brasil, e de forma crescente, sim, são expressão da sociedade civil. Casos mais complicados, uma fundação corporativa, Fundação Volkswagen, Fundação Bradesco, Fundação Roberto Marinho, Fundação etc, etc. Essas fundações ligadas a grandes empresas são sociedade civil? São sociedade civil. As empresas não são sociedade civil, mas as fundações são, porque as fundações têm promoção e defesa de causas, muitas vezes ligada à cultura e à educação, nas fundações corporativas majoritariamente. Então, sim, elas são sociedade civil. Agora, tem uma coisa importante que define quão sociedade civil elas são, porque não são iguais uma associação de bairro, um movimento social e uma fundação corporativa, um instituto familiar. Todos são sociedade civil, mas eles estão em diferentes lugares da sociedade civil. Isso é muito importante. E esse lugar não é um lugar geográfico, ele é um lugar ético-político, referido à categoria autonomia. Você é tão mais coração da sociedade civil, quanto mais autônomo você for como organização. Então, sim, uma organização de bairro, um movimento social, são muito mais sociedade civil, no sentido do âmago dessa definição, do que são sociedade civil, institutos familiares, fundações corporativas e etc. Essas também são sociedade civil e têm um papel importante na sociedade civil, mas o seu grau de autonomia é muito menor, porque uma fundação corporativa está ligada a uma corporação, normalmente, inclusive, tem o mesmo nome da empresa. Então, ela não é um ente completamente autônomo na sociedade civil, ela não pode dizer ou fazer qualquer coisa porque ela tem uma conexão com a reputação, com a identidade da empresa mantenedora ou criadora. Quando é um instituto familiar, é mais autônomo, mas o instituto familiar também carrega o nome da família, que normalmente é uma família que tem empresas está ligado a um campo de interesses econômicos. Então, também aí há um vínculo. Então, por melhor que seja a contribuição, a função do que faz essa organização na sociedade civil, a questão da autonomia é fundamental. Quer dizer, com que autonomia você promove e defende causas? Esse é um parâmetro, uma categoria fundamental, não só para dizer quem está dentro e quem não está, mas para dizer quão no centro da definição você está ou quão na margem da definição você está. Na margem, de novo, no sentido mais ético-político, da potência da sua autonomia na sociedade. Você já se perguntou com que visão de sociedade civil a sua organização opera? Que visão de sociedade civil, de papel de sociedade civil você trabalha ou lidera na sua organização? O sentido de ser sociedade civil, especialmente, que é o meu assunto aqui, o sentido político de ser sociedade civil associado com a promoção, defesa de direitos, mas de disputa de visões estratégicas, estruturantes para o futuro da sociedade, essa dimensão política. Isso está presente no seu pensar, no seu fazer? Deixe seus comentários aqui, vai ser um prazer dialogar com você sobre isso. Se inscreva no canal, a gente segue conversando por aqui nos próximos vídeos.